Boa tarde, PJ. Eu estou aqui para apresentar o que eu espero ser o último plano de candidatura para a Diretoria de Recursos Humanos da história do PJ. Como vocês sabem, meu nome é Tainá, eu sou assessora de RH desde que eu entrei no PJ. E eu vou começar a minha apresentação contando de uma experiência que eu tive esse final de semana, que eu fui representar a PJ no encontro de líderes de Minas Gerais, da FEGEM. Nessa experiência, eu vi que um dos grandes dilemas do movimento Empresa Júnior é para que a gente está aqui? A gente está aqui para bater meta ou a gente está aqui para desenvolver membros? Entretanto, eu acredito que a resposta para essa pergunta não é binária. Por que a gente não pode bater meta desenvolvendo membros? E a PJ já está com essa mentalidade de desenvolvimento de membros em projeto há muito tempo. E a prova disso é o que tem acontecido com o Departamento de Recursos Humanos desde 2016, que a gente tem enxugado os nossos processos e pulverizado eles pela empresa a fim de focar no nosso core business. Grandes empresas já entenderam essa associação entre o desenvolvimento de seus colaboradores e os seus resultados, como, por exemplo, a ABEM, a Falcone e a BCG, que elas usam a avaliação por competência para desenvolver seus colaboradores. Porque não adianta só você pegar os melhores profissionais do mercado com o seu processo seletivo. É necessário também que você desenvolva esses profissionais para que eles alcancem melhores resultados. Mas como é que funciona essa avaliação por competência? A avaliação por competência, basicamente, é você destrinchar a estratégia nas qualidades que os profissionais precisam ter no dia a dia para executar suas tarefas da melhor forma e, consequentemente, terem um melhor resultado para a sua empresa. Na PJ, a gente já faz essa avaliação por competência e ela aparece principalmente em dois processos nossos, o processo seletivo e o coaching. Não é segredo para ninguém que o nosso processo seletivo tem muitos gaps. Por exemplo, o nosso programa Trainee, a nossa primeira etapa, que são muito focados em gestão interna, enquanto o nosso foco é projetos. Nós temos pouco desalinhamento na hora de fazer os cases da segunda etapa e também nossas competências foram feitas em 2015 e já estão muito desalinhadas com a empresa desde então. A empresa já deu os primeiros passos para mudar isso, como, por exemplo, explorando a parceria com a ABEM, que na próxima iniciativa estratégica vai dar direcionamentos estratégicos para o nosso processo seletivo. Outra grande mudança também é a mudança do processo seletivo para VP, que vai passar a ser liderado por um gerente do processo seletivo. Na minha opinião, cabe ao próximo diretor de RH, como único membro que já vivenciou o processo seletivo como um todo e que vai estar diretamente linkado à estratégia da empresa, operacionalizar esses direcionamentos estratégicos da ABEM para que eles possam acontecer e também cuidar para que essa transição para a VP aconteça da melhor forma. Dessa forma, o nosso processo seletivo vai conseguir ser cada vez mais estratégico e alinhado com o que a gente quer. O nosso segundo processo que aparece em gestão por competência é o coaching, que também tem muitos pontos de melhoria, como, por exemplo, ele acontece semestralmente, o que é ruim tanto para a avaliação de competências e quanto para o desdobramento do plano de ação, que são os dois processos que traduzem o nosso coaching. Além disso, nós temos 13 competências, que são muito extensas e são qualitativas, o que é muito ruim na hora de avaliar. Mas o que eu acredito ser o principal gap do nosso coaching é que, enquanto a avaliação de desempenho acontece por projeto, o desdobramento em plano de ação acontece pelo líder departamental, acontecendo uma incoerência aí. E o que comprova que o nosso coaching está sendo pouco eficaz é a baixa adesão que nós tivemos dos membros em relação a ele. Que apesar de ser um processo com muito potencial, apenas 33% dos nossos membros aderiram a esse processo. Por que isso aconteceu? Porque ele não está acontecendo da melhor forma. Por isso, eu sugiro uma reformulação. Eu venho para vocês apresentar o plano de desenvolvimento individual por projeto. Como que ele aconteceria? Acredito que o primeiro passo seria a gente fazer uma reformulação das competências, alinhando ela com o que a gente espera dos nossos candidatos, com o que a gente espera da nossa estratégia e o que a gente espera da nossa empresa. Além disso, é necessário que essas competências sejam quantitativas e também que elas sejam separadas em competências gerais e competências aplicáveis e não aplicáveis. Porque a partir do momento que ele roda em projeto, nem tudo que acontece no meu projeto, nem tudo que eu desenvolvo no meu projeto é o que vocês vão desenvolver no de vocês. Com isso, a gente vai tornar o processo muito mais ágil. E uma vantagem disso é que a gente consegue aumentar a frequência dele. Com esse aumento de frequência, a gente consegue potencializar o desenvolvimento dos nossos membros, que é muito importante na nossa realidade de empresa júnior. Porque enquanto em empresa sênior, às vezes a gente tem 2 anos para desenvolver nossas lideranças, em empresa júnior, às vezes esse processo é de 3 ou 4 meses. Mas o que eu acredito ser a principal mudança e mais positiva na reformulação desse processo é a transição
do acompanhamento e a desdobramento em planos de ação, que antes acontecia pelo líder departamental e agora passa a ser pelo gerente de projeto, melhorando assim a nossa gestão de pessoas nos projetos. Então, resumindo, como que aconteceria isso? Primeiro aconteceria um alinhamento inicial com a equipe de projeto em relação às expectativas do que eles querem desenvolver no projeto, qual vai ser a frequência que vai rodar o processo e também quais vão ser as competências aplicáveis e não aplicáveis no processo. Em um segundo momento, aconteceria a avaliação 360, onde a equipe do projeto iria se avaliar e posteriormente, aconteceria o desdobramento em plano de ação individualmente pelo gerente de projeto, rodando esse processo de acordo com a frequência pré-estabelecida. Mas se a gente quer desenvolver membros em projetos, qual que é o papel de cada um na gestão de pessoas? Acredito que essa é uma das grandes perguntas do EGP hoje em dia. Como e quem é responsável pela gestão de pessoas? E com esse processo, a gente consegue responder essa pergunta. Não só melhorando o como, mas também respondendo o quem. Porque, nesse caso, o gerente de projeto faria a avaliação, ou faria o desdobramento do PDI dos seus assessores, o gerente coordenador do gerente e o diretor do coordenador, melhorando assim a gestão de pessoas e também fazendo com que os liderados sempre tenham ciência do que está acontecendo com seus liderandos. Mas uma outra pergunta que a gente tem que se fazer é como preparar o gerente de projeto para isso? Todos sabem que o nosso treinamento para gerente de projeto é muito falho na questão de gestão de pessoas. E acho que a gente tem duas grandes ferramentas que a gente pode explorar para melhorar esse treinamento e essa capacitação, que seria o PIM e também explorar nossas parcerias. Só que liderança não é uma coisa que você desenvolve da noite para o dia, é uma coisa que você tem que ir desenvolvendo desde que a pessoa entra na empresa. Por isso, eu sugiro a gente explorar o nosso plano de desenvolvimento individual. A gente pode fazer um mapeamento das competências do gerente de projeto para que a gente possa desenvolver os futuros gerentes de projeto ao longo dos projetos. Só que como que a gente vai voltar um processo para projeto, desenvolvimento de membros para projeto, se a gente não tiver projeto? Para isso a gente tem a solução paliativa, que é fazer esse processo rodar departamentalmente, assim como é hoje, mas o ideal é que a gente faça a solução a longo prazo, que é garantir a área de vendas da PJ, garantir que a gente sempre tenha projetos para fazer, sempre tenha projetos para desenvolver membros. Para isso a gente tem que criar essa cultura de vendas da PJ, a gente tem que capacitar as pessoas para que elas sejam capazes de vender e negociar projetos. Assim como no caso do gerente de projeto, a gente tem o nosso PIM que a gente pode explorar e as nossas parcerias que a gente pode explorar para capacitar as pessoas no quesito de venda e negociação. Mas para criar essa cultura é importante também que a gente foque desde antes das pessoas entrarem na PJ. Como? Tendo esse direcionamento durante o processo seletivo, na hora de avaliar os candidatos e também focando no programa trainee, no desenvolvimento dessas competências e no desenvolvimento dessa urgência em vender projeto. Porque é durante esse processo que a gente expõe para os meninos o que é ser PJ. E a gente tem que expor que ser PJ não é só fazer projeto. Ser PJ também é vender projeto. Dessa forma, eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que o desenvolvimento de membros esteja muito associado com a nossa cadeia de valor, gerando assim, não só resultados para o nosso cliente, resultados para a nossa empresa, batendo metas, mas também gerando pós-juniores mais qualificados, por meio do desenvolvimento dos nossos membros. Dessa forma, com o fim do RH, os nossos 3 pilares, eles não vão desaparecer, mas sim vão ser difundidos por toda a empresa, fazendo com que esteja mais alinhado com a nossa estratégia e com o nosso core business. E é isso. Muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou PJ. Bom, agora a gente vai ter as perguntas em slide, preparadas pela diretoria e conselho, supostamente. Nosso tempo? 60 segundos. 60 segundos para a leitura e 120 segundos para a resposta. Pode ir?
gente, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado nesse fim do RH para não criar processos que PJs dentro da PJ. Não adianta eu colocar alguém responsável para buscar novos projetos, novas capacitações para cada um dos nossos projetos. Sendo assim, eu acredito que é papel da liderança do projeto buscar esses projetos, essas capacitações, se forem necessárias. Então, a gente, desenvolvendo o nosso gerente de projeto e criando essa mentalidade que eles precisam desenvolver os nossos assessores, acredito que seria função deles buscar esses projetos para desenvolver a capacidade técnica dos nossos membros. Outra questão importante que a gente tem é durante o trainee, que a gente está focando mais para as capacitações técnicas e para o desempenho dos nossos membros em projeto. Então, acho que essa é uma estratégia importante também. E em relação ao nosso PIN, acredito que a gente não pode direcionar totalmente como as pessoas usam o PIN. Porque, primeiro, que a gente teria que ter pessoas responsáveis para mapear esses processos, esses treinamentos, e a gente sabe que se eu mapeio esse semestre, por exemplo, o semestre que vem provavelmente não vão ser os mesmos treinamentos disponíveis. Então, teria que ter uma pessoa só para essa função, e não é o ideal. É por isso que a gente precisa difundir isso para o gerente de projeto. E, além disso, é necessário que a gente desenvolva, por isso é necessário que a gente desenvolva as nossas lideranças para que eles sejam capazes de fazer isso. Uma mentalidade que o EGP está considerando, por exemplo, eles estão reformulando o PSGP para que eles consigam desenvolver melhor os gerentes de projeto. Porque acredito que a função do gerente de projeto é desenvolver também a capacidade técnica dos assessores de projeto. Você vai ter mais 1 minuto para a próxima pergunta. Tá pronto? Tá, não. O tempo acabou. Qual é a resposta? Começando com a valorização do coaching. O coaching é um processo que tem muito potencial. O exemplo disso é que se ele não fosse um processo que não gerasse valor, ele não estaria nas maiores consultorias do Brasil e do mundo. Em relação à carga de trabalho, é um problema também das nossas lideranças de gerente. Nas nossas lideranças como um todo, eu acho que é saber delegar e saber ter um papel mais estratégico, tanto no gerenciamento de processos, quanto no gerenciamento de pessoas, gerenciamento departamental também. Mas eu acredito que com a reformulação das competências, a minha ideia é que sejam menos competências. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente tem 13 competências no nosso coaching. A Falcone tem 8 competências na avaliação por competência deles, sendo que nem todas essas competências são avaliadas para todos os cargos. Eles trabalham em tempo integral e conseguem desenvolver 8 competências. A gente que trabalha bem menos que eles consegue desenvolver 13, é necessário que a gente priorize as competências para que a gente consiga, primeiro, com essa diminuição, as reuniões do PDI não vão ser tão extensas quanto são as do coaching. E com isso, além disso, como o acompanhamento vai ser pelo gerente de projeto, esse acompanhamento vai estar acontecendo no dia a dia. Então, consequentemente, ele vai conhecer mais a pessoa e vai estar acompanhando como é que ela está desenvolvendo essa competência ao longo do projeto. Então, isso vai fazer com que as reuniões de acompanhamento sejam menores e mais eficazes, o que vai responder a pergunta também do diferencial e de por que os membros vão dar mais valor, porque eles vão ver isso gerando mais resultado, potencializando o desenvolvimento deles.
mais um minuto para a próxima, tá? Então, gráfico depois. O tempo estourou. Você tem 2 minutos para responder. Nicolas, volta pro slide. Você está concordando? Então, eu pesquisei, eu conversei muito com muitas consultorias para entender como é que é a estrutura delas. E eu vi que em grandes consultorias, quem faz o processo de venda são os próprios diretores, né? São os próprios diretores. Sendo assim, só que eu acredito que a nossa realidade é muito diferente. A gente não trabalha com... O nosso serviço não se vende por si próprio atualmente. Apesar de a gente ter muitos clientes por fidelização, a gente precisa correr atrás também. Como a gente está vendo agora que a gente está com baixa de projeto. Então a gente tem que ter ciência desse nosso ponto fraco. E por isso a gente tem sim que correr atrás disso. Porque se a gente não tiver projeto, a gente não vai rodar. Em relação ao tipo de serviço, em relação ao mercado, igual eu falei, muitas vezes a gente está lidando com clientes que eles não sabem que eles têm um problema. Ou às vezes, eles são figurões menores, sabe? E por isso a gente precisa correr atrás deles, a gente precisa realmente ir em busca disso, porque a gente está concorrendo com outras empresas juniores e a gente está concorrendo com consultorias menores. Então a gente tem que fazer nosso nome. Em relação ao gráfico, eu acredito que... Eu não sei se eu concordo com B2B e B2C, porque a gente não vende para customers, a gente vende para empresas, então acho que é B2B, B2C, B2B, não? Boa tarde, Tainá, parabéns. Eu queria saber como que se daria continuidade do direcionamento do PDI caso eu não esteja alocado num projeto no início e venha a ser alocado depois. Ok. Caso você não esteja alocado no início e venha a ser... Ah, sim. Em relação a departamentalmente. Como a frequência é estabelecida no seu processo, então, por exemplo, no caso de projeto, você pré-estabelecia essa frequência antes do projeto. No caso de departamento, você pré-estabeleceria essa frequência com o seu diretor, ou o seu líder departamental, no caso do AGP, que é mais extenso, no caso do marketing. Então, eu acredito que você poderia optar tanto por antecipar esse acompanhamento, a fim de finalizar, quanto começar a fazer em projeto mesmo. Tá atrás do seu tempo. Só uma coisa. Que vale também. Gente, esse é o tempo total e esse é o tempo de resposta do candidato. Se ficar aqui, enfim. Ficar dentro desse tempo. Entendi. Vai. Na verdade, a pergunta foi mais em relação à continuidade e direcionamento, porque teria meio que uma quebra se você começasse departamentalmente e passasse em relação ao projeto. Não necessariamente, porque a gente tem as competências gerais e elas vão ser aplicáveis para todos os planos de desenvolvimento, seja em projeto, seja em qualquer projeto, seja em qualquer departamento, que são competências que a gente quer desenvolver no nosso dia a dia da PJ. Porque, tipo assim, o Movimento Empresa Júnior, ele quer formar líderes. Então, liderança, competências como liderança, talvez comunicação, são
pré-requisito para qualquer atividade que você desempenhe aqui dentro. E essa quebra não precisa acontecer porque você pode optar, por exemplo, igual eu falei, para terminar. O grupo 2 agora, uma pergunta. Pode ir. Primeiramente, parabéns pelo que utilizado pela apresentação. Com relação ao trazer o coaching para o gerente de projetos, sabe-se que hoje o gerente de projetos tem uma função dentro da PJ que é não só carregada em trazer o contato com o cliente, mas também internamente. Isso torna o trabalho dele muito robusto e com uma carga de trabalho muito alta. Como você acha que por meio de alguns treinamentos apenas, ele não só seria capaz de transformar esse PDI para o membro, mas também conseguir fazer isso em tempo hábil? Além dessas tarefas que você citou, a gente sabe que também é tarefa do gerente de projeto fazer o gerenciamento de pessoas do projeto. Isso já acontece. Só que acho que a gente não sabe o como. E eu acho que aí cada um tem suas ferramentas. Por exemplo, já tem gerente de projeto rodando tipo PDI nos seus projetos, mas eu acho que deixando claro como que seria esse como ia facilitar muito para ele. E em relação aos treinamentos, a gente faria com que eles... o ideal, o nosso nosso gerente de projeto ideal é que ele não faça o operacional, mas que ele delegue, certo? Então, eu acredito que com essa mentalidade, a gente consegue ter um gerente de projeto com um cargo mais gerencial, sabe? Porque o gerenciamento de pessoas é essencial numa equipe. A gente precisa de equipes de alto desempenho, até mesmo para o projeto dele dar certo. 30 segundos. Concordo com isso que você falou e acho que é uma concordância geral da PJ de que a gestão de pessoas dentro do projeto é essencial de ser feita pelo gerente. Mas se ela não acontece hoje, não é só porque não tem como bem explicado, até porque já foi tentado diversas planilhas e outras ferramentas para isso. Mas não existe uma orientação de fato bem feita e nem tempo hábil para isso, porque não existe uma estrutura que dá suporte ao gerente de projeto. Sabendo que a estrutura hoje não existe, como diluir esse processo no GP daria certo? 30 segundos, técnica. Eu acredito em relação aos treinamentos. Eu acho que os treinamentos que a gente tem hoje são pouco eficazes. Por isso eu espero que a gente consiga investir e fazer treinamentos que eles possam gerar mais resultado. Em relação a diluir, é um processo que ele tem que existir. A gente tem que fazer o desenvolvimento de membros, não tem outra opção. E a gente tem que. E a melhor forma de fazer isso é por projeto, sabe? Então eu acredito que com isso de desenvolver os membros. Obrigado. Próximo grupo. É o grupo 3. Pode perguntar. Você falou muito do PDI focado em projetos e eu queria saber como que seria essa adaptação do PDI para departamento, uma vez que, igual você falou, a maior parte do desenvolvimento de um membro da PJ é em projetos. Resposta 1 minuto. Eu não concordo que a maior parte do desenvolvimento de membros é por projetos, mas que a gente tem que focar no desenvolvimento de membros em projetos, porque a gente desenvolve departamentalmente também. Mas a gente tem que priorizar na nossa empresa, não dá pra gente tentar desenvolver tudo em todo mundo. Então essa adaptação, eu acho que o que eu falei de terem as competências gerais e as competências aplicáveis e não aplicáveis, a gente pode usar desse benefício na hora de transformar ela para departamental. Porque aí a gente tem as competências gerais que a gente desenvolve de qualquer forma e também as competências que não vão ser aplicáveis no projeto ou que não vão ser aplicáveis no departamento. Aí a gente consegue fazer essa adaptação por meio desse gap da ferramenta, gap positivo, no caso. Réplica. Eu não entendi direito. Teria então competências de projetos e competências gerais, ou então quem estivesse em projetos seria analisado as competências gerais de projetos? Ou então cada projeto teria sua competência? Réplica. Por exemplo, a gente tem as competências que todo mundo desenvolve, por exemplo, liderança, comunicação. Então teria uma cota dessas competências gerais, teria uma cota das competências aplicáveis e não aplicáveis que a gente faria o levantamento, tanto nos projetos quanto no departamento, para a gente conseguir incluir na cota de competências aplicáveis e não aplicáveis, para a gente conseguir priorizar ter menos competências e mesmo assim avaliar e desenvolver o que a gente tem que desenvolver e o que a gente pode desenvolver, potencializando assim o resultado. Entendeu? Obrigado. Obrigado. Agora foram as 3 perguntas dos grupos, agora é uma pergunta da diretoria. Vai. Calma, 3 Ah, tá. horas. Parabéns pela apresentação que você deu para a organizadora. Eu queria que você avaliasse seu perfil tanto dentro, internamente na PJ profissionalmente, quanto fora, e levantasse os principais riscos
que o seu perfil poderia impactar na sua gestão como diretora da RH? Então, eu sei que eu tenho... eu acho que primeiro ninguém entra preparado 100% para ser diretor. E é um ponto até mesmo do nosso conceito de empresa júnior que a gente tem muito pouco tempo para desenvolver. Eu acredito que um dos riscos, por exemplo, é que eu tenho um perfil mais aberto, eu sou muito espontânea, e eu sei que isso é um risco, mas eu desenvolvi muito isso desde que eu entrei na PJ. Quem me acompanhou quando eu entrei pode confirmar isso. E eu pretendo continuar me desenvolvendo, sabe? Eu sou muito aberta a feedback, eu sou muito aberta, eu gosto demais de autoconhecimento. E eu acredito que esses riscos, a minha competência, a minha capacitação, até mesmo pela minha experiência de recursos humanos, porque eu sou a única pessoa que no próximo ciclo vai ter vivido o departamento de RH com o departamento de RH acabando, eu acredito que esse diferencial, ele contrapõe esses riscos, sabe? E eu tô aberta para tentar melhorar. E eu queria saber quais os riscos e o que você faria para minimizar isso? Eu acho que o principal risco é essa questão da seriedade, assim, de eu ser muito espontânea. E como eu faria para melhorar isso? Eu acho que os feedbacks são essenciais para a gente melhorar isso, e até mesmo o autocontrole. Eu refletindo minhas atitudes e melhorando isso. Obrigado, Tainá. Próximo grupo. É o grupo 4 agora. Primeiramente, parabéns, Tainá. A nossa questão é saber como você enxerga essa situação da destinação de parte do PIN para a capacitação do gerente de projeto do gestor de vendas sendo operacionalizado. Seriam os gerentes de projeto e os gestores de vendas que definiriam como esse valor seria gasto? Resposta. Como vocês sabem, já está sendo repensado o PSGP, e uma das possibilidades levantadas foi a personalização dos treinamentos, né? Que suprir os gaps, por exemplo, suprir os gaps do gerente de projeto em específico. Essa é uma possibilidade de a gente usar os nossos treinamentos externos e as nossas parcerias para isso. E outra possibilidade também são capacitar as pessoas em coisas que todo mundo precisa capacitar. Por exemplo, treinamento de equipe de alto desempenho, por exemplo. O IEP, por exemplo, tem um curso muito bom em relação a isso. E é uma parceria que a gente está aproximando, que a gente pode explorar. Então a gente pode usar o nosso PIN como um todo para que esse gerente de projeto vire gerente de projeto, ganhe essa bonificação pela promoção, mas para ele aplicar a esse projeto, a esse treinamento, por exemplo. Aí, por exemplo, nessa parceria do IEP, a gente poderia, por exemplo, que eles façam um treinamento que eles já fazem aqui com todo mundo. Então, a ideia seria já prever alguns treinamentos que seriam importantes para essa capacitação. Porque, no caso, a nossa maior questão foi, já que não está tendo tanta aderência assim, de parte do PIN para essa área de capacitação, a gente deixar isso livre para tanto os gerentes quanto os gestores de vendas destinar essa parte, que é uma bonificação extra, para essa área. Poderia acontecer a mesma coisa, eles não acharem essas capacitações como Sim, seria pré-definido. Eu acho que a gente não precisa fechar, o próprio gerente de projeto pode dar opinião, pode sugerir, mas sim, a ideia é que esse investimento seja totalmente diferente, seja totalmente focado no desenvolvimento do gerente de projeto e que seja usado única e exclusivamente para isso. Agora a pergunta do grupo 5. Você citou, para mencionar, você citou como capacitação pelo PSGP, principalmente liderança. Eu senti falta de uma análise mais profunda sobre o sistema de capacitação do PSGP e eu queria dar essa oportunidade agora para você fazer essa análise das competências envolvidas no processo. Eu acredito, primeiro, que não há uma análise de competências. Vocês estão fazendo esse levantamento agora de o que vocês querem, principalmente, o que vocês querem avaliar. Estão reformulando o PSGP, isso é essencial. Eu acho que é esse momento mesmo que a gente tem que atuar. Usando essa oportunidade do PIN, das parcerias. É necessário que, assim como a gente faz no processo seletivo, que a gente sabe exatamente o que a gente quer
avaliar em cada um e deixar isso muito claro para a empresa, para que eles consigam desenvolver exatamente essas competências ao longo do projeto, eu acho isso essencial, sabe? Porque a gente está aqui para formar gerente, a gente está aqui para formar líder, a gente está aqui para formar pós-juniores e pessoas melhores. Então, deixar isso claro para todo mundo, para que eles possam ir correndo atrás disso, é importante, sabe? Do jeito que acontece atualmente, eu acredito que a gente tem muitos treinamentos e eu acho que esses treinamentos, eles dependem muito de quem dá o treinamento. Eu acho que, de maneira geral... Réplica. Beleza. De novo, vocês estão com o ponto principal, que é liderança. Eu queria saber de você, assim, como pessoa que está relacionada à capacitação de pessoas da PJ, o que além de liderança a gente deveria analisar no PSGP, mesmo que a gente está reformulando isso agora. Acredito que a liderança é essencial, como você sabe, a capacidade de resolver problemas, porque é esperado que dentro de um projeto, quando acontece algum problema, seja o gerente de projeto para puxar isso, para resolver essa questão. Capacidade técnica é essencial também, até mesmo naquilo que eu falei na pergunta de diretoria, de que ele é a pessoa responsável por capacitar tecnicamente, de melhorar a capacidade técnica dos seus assessores, então é necessário que ele tenha essa capacidade. Obrigado. Uma pergunta agora do grupo 1 de novo. No seu PA, você citou que a questão do PIN sendo utilizado majoritariamente para eventos e não desenvolvimento de pessoas. A gente queria saber como que você pretende solucionar esse gap, tendo em vista que o PIN foi criado com a intenção de desenvolvimento pessoal do membro. Acho que até mesmo o fato de o PIN ter vindo em substituição dos treinamentos que a gente faz na PJ, eu não acredito que o PIN seja criado só para... É desenvolvimento pessoal, mas assim, tem que ser... é um dinheiro da PJ, sabe? Então seria interessante que a gente direcionasse. Uma forma de direcionar é aquilo que a gente falou da bonificação para gerente de projeto, ou para as lideranças, que seria uma forma de direcionar, né? Mas não, o PIN não deixaria de ser livre, sabe? MEG é importante, eventos é importante, mas é necessário que a gente direcione também, porque senão a gente fica um gap na empresa. Porque a gente precisa capacitar as pessoas, a gente precisa desenvolver as pessoas, e não adianta só ficar... Se for dinheiro livre para usar como quiser, assim, acaba virando um salário. E eu acho que não é essa a intenção, sabe? A intenção é a gente conseguir esse retorno para a empresa. Mas como que você pensa esse direcionamento? Réplica. O primeiro direcionamento é por meio da bonificação para o gerente de projeto. Eu acredito que seja essencial também a gente capacitar em relação a esse senso de urgência em projeto mesmo, essas habilidades que a gente precisa para vender projeto, como, por exemplo, treinamentos de negociação e spin são importantes. E a gente pode... E os gerentes de projeto, a gente pode orientar eles mesmo para introduzirem, para guiarem os seus assessores de projeto. Obrigado, Tainá. Agora uma pergunta da diretoria. Gustavo? Tainá, no cenário do próximo ciclo do diretor de RH, as principais responsabilidades deles estão muito voltadas à cogestão, mas a equipe de processo seletivo tende a ser muito supervisionada pela VP, e quanto mais ser supervisionado pela VP, melhor para a cogestão, e o grosso do PE também não vai ser feito pela diretoria, e sim pela presidência. Como você vê, qual será de fato o seu papel no próximo semestre? Resposta. Eu já tive 2 experiências de processo seletivo. Então, eu acho que isso que por mais que ele vai supervisionar sim, mas ele vai precisar conhecer o processo. E acho que você, como diretor de RH, sabe a importância do diretor de RH saber o processo do processo seletivo para auxiliar até mesmo o gerente do processo seletivo da melhor forma. Haja vista a dificuldade que o Covelo teve quando ele não conhecia o processo seletivo e ele teve dificuldade em guiar as pessoas e orientar da melhor forma. Então, no primeiro momento, porque num cenário futuro, pós-RH, sempre vai ter no caso o presidente, ele já vai ter vivido o processo seletivo. Mas nesse primeiro momento, não vai ter nenhum diretor na presidência que vai ter vivido esse processo seletivo. Então, que vai conhecer esse processo e ter esse link com a estratégia da empresa. Nesse primeiro momento de cogestão, vai ser o diretor de RH que vai ter esse link e cabe a ele passar esse conhecimento mesmo, ajudar e dar esse direcionamento pro VP, porque senão o processo não vai rodar só
com esse link que a gente quer que rode. O seu foco foi muito assim, na cogestão do processo seletivo mesmo. Eu queria saber se tem mais alguma coisa que o nosso diretor de RH pode agregar em cogestão para a presidência, pensando estrategicamente nas funções do departamento, porque parece que esse papel está muito voltado só à cogestão do processo seletivo, como você falou. Essa cogestão, na verdade, já está acontecendo. Então, por isso que eu foquei mais no processo seletivo, porque eu acho que é o único processo do RH que não começou a acontecer ainda. No mais, os ligamentos, os processos menores, eles já têm passado para a presidência. Inclusive, os treinamentos que antes, os treinamentos soft skills, que não são pagos, que não são abordados pelo FIM, é a vice-presidência que está cuidando por meio das parcerias, como foi exemplo do treinamento do IEP de liderança, que a vice-presidência começou a abordar. Obrigado. Agora uma pergunta do grupo 2. Tainá, durante o seu plano de candidatura, você abordou sobre o planejamento estratégico apenas uma vez, nas considerações finais, falando quanto importante ele era. Mas não foi abordado hora nenhuma no decorrer do plano. Eu queria dar esse momento para você fazer uma análise de qual foi a importância do RH no planejamento estratégico de 2015 e qual pode ser a importância do RH nesse planejamento estratégico, visto que no próximo, muito possivelmente, não terá um RH para decorrer, para trabalhar em cima dele. Resposta? Em 2015, eles tinham uma mentalidade muito diferente da gente, que eles entendiam como desenvolvimento de membros, não só desenvolvimento de projetos. Inclusive, eles mudaram a missão da empresa justamente por causa disso, porque a missão do ano anterior era só desenvolvimento em projetos e eles colocaram pela vivência empresarial justamente com essa mentalidade em gestão interna. Mas eu acredito que a gente, hoje em dia, no planejamento estratégico, a gente vai focar muito, direcionar muito de como os nossos membros desenvolvem nos projetos, quais projetos eles vão conseguir desenvolver mais, porque, justamente por isso, porque a gente está enxugando a gestão interna, está focando em projeto, então o que está acontecendo, o nosso direcionamento como um todo é esse, de focar os nossos processos e o nosso desenvolvimento como RH nos projetos. Réplica? Dado que o RH no próximo planejamento estratégico pode não existir, e isso faz parte da análise também, como que o planejamento estratégico atual vai se garantir, e isso faz parte da influência do RH, para que nos próximos e até em revisões do PE, a falta do RH não significa uma falta do trabalho em cima dos membros. É por isso a importância de não enxugar o coaching, por exemplo, de reformular ele para que ele esteja presente em alguma parte da empresa, que no caso seria no EGP. Porque aí a gente consegue fazer esse link de desenvolvimento de membros e projeto para que isso esteja consolidado. Porque com isso de a empresa passar para a gestão interna, para desenvolvimento de membros em um departamento e desenvolvimento de membros em um projeto, ficou um pouco nebuloso essa função do EGP. Obrigado. O grupo 3 falou uma pergunta. Parabéns pelo seu plano. A nossa dúvida é a seguinte, é que mesmo o GP dando PDI, a gente vê que um dos principais gaps que a gente tem com o coaching é que a gente não está preparado para dar um coaching. Então a gente queria saber qual seria o plano de ação em relação a isso, para garantir que o processo seja eficaz, não só reformulando as competências, mas com que elas sejam realmente desenvolvidas por quem estiver liderando. Eu acho que o primeiro passo é a gente fazer acontecer a primeira vez. O ponto crítico vai ser a primeira rodada. Que, no caso, se eu for eleito, eu vou estar acompanhando e eu pretendo auxiliar os GPs para que esse processo consiga acontecer a primeira vez. Acredito que depois que ele consiga acontecer a primeira vez, vai ficar muito mais claro de como competências se desdobram em ações do dia a dia, sabe? E a partir daí vai ser muito mais fácil de ele acontecer continuamente sem o acompanhamento de alguém ajudando nisso, sabe? A dúvida é mais em questão de como capacitar as pessoas para isso, sabe? Porque eu acredito que mesmo o coaching, a ideia dele é colocar ações no dia a dia para que a pessoa vá se capacitando. E a gente vê que tanto a pessoa não insere isso no dia a dia dela, quanto o gerente responsável também não faz um acompanhamento devido.
Então, qual seria exatamente a diferença, sabe? Acho que tem duas principais. Como que a gente iria capacitar? Eu acho que isso vai muito da liderança e da percepção de como as pessoas funcionam, sabe? Isso é liderança. É entender como que eu posso desenvolver cada pessoa individualmente e melhorar o potencial dela. Fazer uma equipe de alto desempenho. Então isso vai muito no desenvolver a liderança. E com o fato disso acontecer mais vezes, que a frequência vai ser maior, vai ficar mais claro e mais fácil mesmo de fazer ações no dia a dia e fazer esse acompanhamento. Obrigado. O grupo 4, por favor. Então, Tainá, parabéns. Você comentou que conversou com várias consultorias sênior, só que a nossa realidade é um pouco diferente, principalmente em relação ao tempo médio de projetos. E o nosso tempo médio no PJ de 1 mês a 2 meses. E o que nos daria de 1 a 2 acompanhamentos, por exemplo. Você abordou a questão das competências específicas. Caso a gente tenha essa questão e tendo em vista que o membro, quando ele sai de um projeto, não necessariamente ele é alocado logo em seguida ou no mesmo, como ficaria essa questão para elas não ficarem tão soltas assim e caírem no desuso, competências específicas? Resposta? Eu acho que, não é que elas caiam no desuso, mas querendo ou não, quando você vai para projetos diferentes, você desenvolve coisas diferentes. Então cabe muito do que o membro vai fazer em relação a esse desenvolvimento depois, sabe? Porque não adianta, não tem como a gente pode ter esse direcionamento na hora de alocar em projeto para tentar dar essa continuidade a esse desenvolvimento, mas eu não sei se essa é a mentalidade de todos os membros. Eu acho que muitas vezes eles querem fazer projetos diferentes para desenvolverem coisas diferentes. E é por isso que quanto mais rápido a gente desenvolver essas competências, melhor é, sabe? Porque a gente tem pouco tempo para desenvolver elas. Réplica? Certo. E de que forma você pretende mensurar e definir métricas para garantir que isso está acontecendo de fato ou não? Réplica? Eu gostei muito, eu cheguei a ver algumas avaliações de desempenho das consultorias e eu gostei muito de como acontece na Falcone, por exemplo, que é mais ou menos o que é o nosso processo seletivo, que tem o que você espera da competência. Então, por exemplo, o que você espera do líder e você tem a escala de o quão perto a pessoa está para alcançar isso, sabe? E tem o direcionamento mais ou menos do que é a escala. Mas eu acho que dessa forma é muito mais fácil. Tainá. Uma pergunta da diretoria. Passar? Então, o grupo 5, uma pergunta. Parabéns, Tainá. Eu queria abordar a parte do PS. No último PS, a gente rodou uma tentativa de melhorar a seleção de membros da mecânica. E nesse PS não teve nada de diferente. E em uma parceria com a BEM, a tendência é que o processo seletivo fique cada vez mais parecido com o processo seletivo de empresas de consultoria em gestão empresarial, que não é o nosso foco de seleção para membros de mecânica. Então eu queria saber qual a sua visão para selecionar membros ideais para a mecânica. Resposta? Um grande problema que a gente tem no nosso processo seletivo é que a gente tenta selecionar. É importante pra gente que a gente selecione pessoas com capacidade técnica, mas a gente não pode cobrar isso dos membros. Então, eu acredito que a vantagem de... A gente tem que tomar o cuidado, sim, de não deixar direcionar demais para esse lado, porque a gente tem a parte de mecânica e até mesmo pessoas de produção que não querem seguir para a área de gestão, mas a parte de capacidade de resolução de problemas, até mesmo do raciocínio lógico, é a forma que a gente pode avaliar de como que as pessoas lidam com problemas, com situações difíceis, sabe? E partindo do pressuposto que a gente não pode avaliar com capacidade técnica, é a melhor forma de a gente garantir pessoas mais qualificadas para lidarem com consultoria aqui dentro da empresa, ao meu ver. Eu concordo que a gente avalia por competências e não por capacidade técnica, mas um exemplo é o processo seletivo para gerente de projeto que a gente está pensando em reformular agora, e uma das coisas que a gente colocou não dá para fazer isso de forma igual, porque a gente precisa de competências diferentes e específicas. Eu queria que você avaliasse quais são as competências específicas que a gente precisaria num membro ideal de mecânica e por que isso é aplicável nos projetos hoje. Eu acredito que a principal característica que a gente não deva ter no de produção, mas nos membros de mecânica, é a capacidade de resolver problemas. A capacidade de sair da caixa e analisar realmente o problema
É tanto que na mecânica a gente está tentando pegar um perfil mais analítico, mas a gente não pode deixar de considerar a capacidade de comunicação e negociação do membro, porque a gente está numa consultoria. Então a gente não pode pegar um perfil analítico demais, porque ele tem que saber negociar, saber de conversar e negociar com o membro. Bom, acabou o tempo de sabatina. Tainá, obrigado. Gente, a gente vai ter 5 minutos para vocês tomarem uma água e dar uma descansada, espairecer, e daqui 5 minutos a gente volta em ponto.